A paz, Senhor, igreja. A paz, Senhor, você aí também de casa que está nos assistindo. Vamos estar iniciando o culto de hoje para a glória de Deus. Convido os irmãos que estão do lado de fora para estar aqui dentro, para estar cultuando ao Senhor conosco. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Irmão Renato, o Senhor pode estar orando? Glória a Deus. Convido a igreja a abrir em João, capítulo 19, versículo 1 mesmo. João, capítulo 19, versículo 1. Vou estar lendo. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram com roupas de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vos-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falais a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Glórias a Deus, né? Hoje, pode se sentar, irmãos. Hoje, né, comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus na cruz pelos nossos pecados. E eu não poderia deixar de ler essa passagem, né, para o nosso melhor entendimento, de que Jesus nunca teve nenhuma culpa sobre quando ele morreu na cruz. Ele foi julgado em favor dos nossos pecados, né, para nos justificar. Ele foi açoitado, ele foi humilhado e agrediram ele com violência, né? Mas era nós que merecíamos sofrer, né? Então temos sempre que glorificar esse Jesus por ter morrido em nosso favor, por ter justificado a nós, pessoas injustas, e nos tratado com amor, com carinho. Ele não mediu esforços, mas foi lá e morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso é muito maravilhoso. Nós não podemos deixar de glorificar a Deus por esse sacrifício de Jesus. Nós não podemos deixar passar um dia sequer em branco. Hoje é um dia para nós lembrarmos da ressurreição de Cristo, mas nós temos que lembrar todos os dias. Não é somente hoje, que é um feriado, que todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil comemora a Páscoa, mas é todos os dias que Jesus venha sempre ressuscitar nos nossos corações. Nós devemos sempre lembrar que o Cordeiro Imaculado morreu pelos nossos pecados. Nós, pessoas injustas, nós que merecíamos o pecado, nós que merecíamos sofrer a morte de cruz. Mas não, Jesus sofreu por nós. Nós devemos sempre glorificar a Deus e lembrar dessa passagem do versículo 10 e do versículo 11, que Pilatos disse: Não me falais a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e poder para te soltar?
E Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, ele não é autoridade nenhuma maior do que Deus. E ele ainda continua: mas aquele que te entregou a ti, maior pecado tem. Nós entregamos Jesus na cruz. Que nós venhamos sempre nos humilhar diante desse Deus maravilhoso, né? Ministério de louvor. Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém? Como os irmãos que se puderem se pôr de pé, vamos estar declarando que assim como a costa anseia por água, como a terra seca precisa da chuva, né? Eu e você precisamos do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, amém? Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Minha casinha. Aleluia. Serviremos a Deus, oh yeah.
a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas ao altar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. É grande poder sentar, em nome de Jesus. Esqueci que eu dirigia. Irmã Fabiana, a senhora está com a oportunidade. E enquanto a irmã Fabiana está louvando o solano louvor, convido os irmãos a ofertarem na casa do Som, Senhor. ei, som. Boa noite, irmãos. Vamos declarar essa noite que o nosso Redentor vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos declarar essa noite que Deus está vivo e Ele reina. Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, irmãos. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Aleluia! Porque Ele vive. Posso crer no Amanhã, porque Ele vive.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Deus, aleluia, o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Amém, glória a Deus. Convido a irmã Sheila para estar orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas que foram ofertados ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, nessa noite, por tudo aquilo que já foi ofertado a Ti, Senhor. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor nos permitiu chegar até este lugar, nessa noite, para, ó Deus, ofertar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai querido, e também aqueles que puderam trazer os dízimos do seu trabalho, daquilo que o Senhor tem dado, do sustento de cada dia que o Senhor tem dado. Nós queremos entregar diante do Senhor, ó Pai, toda a nossa oferta, tudo aquilo que nós temos, ó Deus, em nós queremos entregar diante do Senhor nessa noite e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha receber como cheiro suave as Tuas narinas, Senhor, toda oferta, todo dízimo entregue no Teu altar nessa noite, que seja usado, Deus querido, para a Tua obra, que seja usado, ó Deus, para a ação social, que seja usado para aquilo, ó Deus, que for necessário na Tua casa, Pai, e continue abençoando as dispensas dos meus irmãos, continue abençoando os empregos dos meus irmãos, abençoe os empregadores, ó Deus, que têm dado os empregos aos meus irmãos, abençoe aqueles que estão desempregados, ó Deus, abre as portas, Deus querido, porque Tu és o Deus que tem sob debaixo das Tuas mãos todas as portas, Senhor, e quando o Senhor abre, ninguém fecha, Pai, quando o Senhor fecha, ninguém abre. Então nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estender Suas mãos poderosas sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, aqueles que têm buscado ao Senhor, que têm sido fiéis, ó Pai, repreende o devorador, repreende, ó Deus, toda ação do inimigo sobre a vida de cada um, Pai, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Daqui desse lado, temos algum visitante? Algum irmão que está nos visitando essa noite? Não, né? Nem desse lado aqui, né? Ou tem desse lado aqui também? Ok. O aniversariante da semana. Sinaliza aí, irmãos. Irmã Sônia? Irmã Sônia Oliveira, né? Está fazendo aniversário, irmã. Fez ontem, né? Falei errado. A irmã pode estar se dirigindo aqui na frente. Vamos estar orando pela vida da senhora. Feliz aniversário, irmã. Deus abençoe a senhora. Irmão Rogério, o senhor pode estar orando pela vida da irmã Sônia, agradecendo pela vida dela. Oremos, querido Deus, graça damos a Ti, Senhor, por nós podermos, Pai, mais uma vez estar na Tua presença, Pai. Pai amado, nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer, Pai amado, pela vida da nossa irmã Sônia, que completou mais um aniversário, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, a cada dia, Pai, estar abençoando a sua serva, Senhor, serva essa valorosa, Pai amado, que o Senhor possa estar cuidando dela, Pai. Que muitos aniversários, Pai, ela venha completar na Tua presença. Esteja cuidando, Pai, da sua família, da sua casa, Senhor. Esteja cuidando, Pai, de tudo aquilo que ela colocar as mãos, Senhor. Possa ser abençoado por Ti, Pai. É isso que eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus parabéns, irmã. Irmãos, uma coisa maravilhosa que aconteceu depois do sacrifício de Jesus Cristo, depois dele ter ressuscitado também, foi a ceia. A ceia que aconteceu, a primeira ceia que aconteceu foi quando Jesus já havia ressuscitado. E na ceia simboliza também um momento de comunhão, que as pessoas lembram do sacrifício de Cristo, né? Lembram da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós já passamos pela ceia, mas nós não podemos esquecer que o sacrifício de Cristo também nos proporcionou a comunhão, né? Então, eu queria perguntar, hoje você já falou com o seu irmão? Hoje você já assinou o seu irmão? Se não, eu convido a você sair do seu lugar agora e dar um abraço, um aperto de mão no seu irmão. E se você já fez isso, faz isso mais uma vez. Porque o sacrifício de Cristo nos proporcionou dar as mãos hoje. Glória a Deus.
Dê um abraço bem apertado. Não desperdice essa oportunidade em nome de Jesus. Você aí também de casa tá com a oportunidade sim de dar abraço aos seus pais, aos seus vizinhos, aos seus parentes, em nome de Jesus. Amém, amém. Convido o irmão irmão Rogério está vindo aqui mais uma vez. Amém, irmãos. Amém. Vamos estar então, o irmão Rogério vai estar orando agora. O irmão Rogério vai estar orando agora, irmãos, pela vida do nosso pastor e também agradecendo por esse momento, agradecendo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, né? Glorificando o Senhor. Espera só um minutinho os irmãos acabarem de confraternizar, né? Que é para nós podermos estar orando, todos nos seus lugares. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus, né, pela vida do nosso pastor, né? Oremos. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai. Te agradecer, Pai amado, o qual esse culto estamos prestando a Ti, Senhor. Receba nesta noite, Senhor, todo o nosso louvor e adoração. Agora eu quero colocar, Pai amado, a vida do nosso pastor nas suas santas mãos, Senhor. Usa seu servo, Pai amado, faça aquilo, Pai amado, para o que Tu queres falar com a nossa igreja nesta noite. Esteja usando o seu servo aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Muito grato a Deus por essa noite, mais uma vez estarmos na casa do Senhor. E nós estávamos ali orando na consagração. E eu te convido nessa noite a ofertar ao Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor. Na verdade, nós já ganhamos tudo. Nós já temos tudo. E nós só viemos aqui apresentar o nosso melhor. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu vim aqui nessa noite. Então, eu te convido nessa noite a olhar para o lado do teu irmão, como a Sara fez aqui, foi muito top. Coisa linda, né? Tem que fazer isso aí todo domingo mesmo. Mas agora eu vou te pedir para você olhar para o teu irmão e falar assim, irmão, fala comigo não. Fala assim, fala para ele. Agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, fica quieto em nome de Jesus. Isso. Amém? Amém? Amém ou não amém? Isso aí. Agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Agora eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, é o trato que está sendo feito. Mas muito bom. Como é bom a gente se confraternizar, a gente nos confraternizar diante desse Deus. Eu gostaria nessa noite de falar sobre o ministério do Cordeiro Pascal, falar de Cristo. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, verso 2. E se você achar, você fica em pé. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Até 6, verso 2. Logo após o Ministério do Louvor, já se prepara que a gente vai estar adorando aí. Minha batalha do Senhor, qualquer coisa aí, vamos cantar uma música animada para adorar o Senhor, entendeu? A gente veio aqui para adorar o Senhor, certo? Então,
Vamos lá, já se prepara aí já. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui, ó Deus, celebrando a Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo, o Cordeiro Pascal, ó Deus, que foi entregue em nosso lugar. E nessa noite nós nos colocamos à tua disposição, Espírito Santo, para que o Senhor ministre em cada coração nessa noite, que o Senhor fale, ó Deus, com cada vida que aqui entrou. E aquilo, ó Deus, que eu como ser humano, Senhor, não quiser, não puder, ou não for da tua autoridade falar, Senhor, o Senhor fale. O Senhor ministre no mais profundo do ser. E que nessa noite saiamos daqui, Senhor, diferente como entramos. Fica conosco, Senhor. Continue neste lugar. Continue fazendo o teu movimento para a tua honra e tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Nós precisamos olhar para esse texto e nos voltarmos para o significado da Páscoa. Nós comemoramos hoje a Páscoa. E para muita gente a Páscoa ela é o chocolate, ou ela é uma data tão somente comemorativa. Talvez muitas pessoas ainda não entenderam o significado da Páscoa. Eu me lembro que uma vez eu perguntei para minha tia, eu falei: tia, essa questão da crucificação, essa questão da Páscoa é a verdade? E ela me disse, sem seguir a Jesus, ela falou: olha, é verdade, senão nós não estaríamos aqui. E aquilo fala forte ao meu coração, à minha mente, porque ela sabia o significado da Páscoa. E quando nós falamos da Páscoa, nós precisamos ver qual foi o contexto. O contexto é que José desce ao Egito, e ali começa o povo de Deus a ser formado no Egito. José desce, depois recebe a sua família, e ali fica durante 430 anos. E durante 430 anos o povo vai crescendo ao ponto de chegar a 2 milhões de pessoas. Deus tinha um povo ali no Egito. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés, e levanta Moisés e trabalha na vida de Moisés, dizendo assim: Moisés, você vai libertar o meu povo. Você vai lá para tirar o meu povo da escravidão. Eles já estão lá há muito tempo, há 430 anos, e eu quero que você vá lá e tire. A palavra do Senhor diz que Deus dá ordem a Moisés para falar com o faraó, e durante as tentativas de Moisés, faraó endurece o seu coração. A palavra do Senhor diz que Deus também permite aquele momento para ensinar ao povo do Egito que os deuses do Egito não eram páreo para o Deus de Israel. Os deuses do Egito não podiam fazer o que Deus de Israel fazia. Não podia fazer o que Deus de Israel podia fazer, porque o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, é o único aquele que pode fazer todas as coisas. Então, a cada momento, Deus levanta uma praga.
E por ocasião da 10ª praga, a praga dos primogênitos, Deus levanta a morte, que o anjo passaria e traria morte a todos os primogênitos daquele povo. Mas Deus faz algo muito maravilhoso e começa ali a instituição da Páscoa. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 12. Quando Deus fala para o seu povo dizendo o seguinte: vocês agora precisam separar um cordeiro sem defeito ao 14º dia, e esse cordeiro vai ser sacrificado à tarde, às 3 horas da tarde, e ele vai ser aspergido o seu sangue, e o seu sangue vai ser colocado nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte, quando o anjo passar e ver este sangue, ele não vai tocar nos primogênitos daquela família. Quando Deus institui a Páscoa, Deus estava levantando uma tipificação do cordeiro chamado Cristo. É por isso que quando o apóstolo João vê, quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, é ele que vai ser morto no lugar do Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versos de 7 a 8, vai dizer que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E pastor, então tá bom, o senhor já falou do Cordeiro, daquele que foi sacrificado lá atrás. E o que tem isso a ver com Cristo? É que agora, esse sacrifício da Páscoa aponta para nosso Cristo, aponta para o Cordeiro Pascal. E aí você pode olhar que aquele Cordeiro Pascal que foi colocado ali, ele foi vertido o seu sangue, mas a palavra do Senhor diz que da mesma forma, Cristo também verteu o seu sangue. Cristo verteu o seu sangue para nos salvar da morte. Cristo verteu o seu sangue para nos dar vida. Cristo verteu o seu sangue para trazer a nós a salvação. E eu queria nessa noite pensar com você o que isso significa para nós. Porque o ministério do Cordeiro dali da Páscoa, naquele momento da saída do povo do Egito, foi um cordeiro limitado. A sua obra foi limitada. Mas agora, a obra mais excelente de Deus, chamado Cristo Jesus, ela é perfeita, ela é feita de uma vez por toda, e o seu sacrifício não precisa mais ser repetido, não precisa mais derramar sangue algum. O sangue de Cristo agora foi vertido na cruz do Calvário, e ele é perfeito, ele é maravilhoso. E eu queria nessa noite pensar com você, o que isso trouxe para nós? O que isso traz para nós? Porque a aliança do Senhor se renova com o seu povo, através desse Cordeiro Pascal. Olha o que diz o texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A primeira coisa que o Cordeiro Pascal traz para nós é reconciliação com Deus. Deus era o ofendido. Sabe quando você ofende alguém? Quem tem que procurar primeiro? Aquele que ofende. Aquele que ofende tem que procurar e pedir perdão. Deus é o ofendido. O homem ofende a Deus. Quando o homem ofende a Deus, pastor? Quando ele peca. Quando o homem ofende a Deus? Quando ele desobedece. Quando o homem ofende a Deus, pastor? Quando ele decide caminhar longe de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus em Cristo traz reconciliação. Porque quando o homem se afasta de Deus, quando o homem peca contra Deus, ele coloca um muro da divisão. Ele não consegue mais acesso ao Pai. Ele não consegue mais ter a presença do Pai. Porque o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Então Jesus diz aqui nesse texto que é por meio de Cristo. Mas é uma coisa muito interessante pensar, porque na verdade foi o próprio Deus que procurou o homem. Não o homem procura Deus.
Adão, onde estás? É Deus que procura se reconciliar com Adão. É Deus que procura se reconciliar com o seu povo. É Deus que procura o seu povo. É Deus que procura o homem para se reconciliar com ele. É o ofendido. Mas por que que Deus faz isso? Porque Ele está interessado em reconciliar o homem com Deus. Ele está interessado em me reconciliar com esse Deus. Ele sabe que para mim e para você, viver longe de Deus é viver uma vida de desgraça, uma vida sem graça. Ele sabe que você viver longe de Deus é você viver uma vida de perdição. Então a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que esse Cordeiro Pascal faz por nós é nos reconciliar com Deus. A palavra do Senhor mostra que o Cordeiro de Deus é aquele que vai ser o divisor, vai ser um intercessor entre Deus e os homens. E agora, a partir desse Cordeiro, Deus já não olha mais para o nosso pecado. Deus agora olha para Cristo. Cristo pagou as nossas dívidas. Cristo apagou o nosso pecado. João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele lava do pecado, ele limpa do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, oferecido de uma vez por todas. E diz a palavra do Senhor que ele traz reconciliação de Deus com os homens. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa de Cristo. Sabe por que você tem paz com Deus? Romanos capítulo 5, verso 1 vai dizer que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Nós não estamos em briga com Deus. Deus não está com o rosto virado para nós. Deus agora olha para nós com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele vê em nós o sangue de Cristo. Ele traz reconciliação a nós. E o que é reconciliar? Reconciliar é você juntar de novo. É você unir. É você fazer uma nova aliança. Assim como Deus fez. Assim como Deus fez comigo, assim como Deus fez com a igreja. Ele está ainda hoje procurando pessoas para reconciliar com Ele. Ele está procurando pessoas para andar junto dEle. Ele está procurando pessoas para ter uma novidade de vida. Esse Deus, Ele continua andando e querendo reconciliar você com Cristo, querendo reconciliar você com Deus. Aí a palavra do Senhor diz que, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu queria pensar com você que essa reconciliação de Deus, que Deus traz em Cristo, é com o mundo, é abrangente, é para todos, não é para um grupo seleto, não é para a igreja de Cristo, é para todos. Ele está reconciliando o mundo com Cristo, está reconciliando o mundo com Deus. E a palavra do Senhor diz isso porque isso me mostra o amor que Ele tem por nós. Aí não tem para onde correr. Aí você tem que ler João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele reconcilia o mundo. É todos, são todos. Não é uma parte. É o mundo em Cristo pode se reconciliar com Deus. O mundo em Cristo pode se relacionar com Deus. O mundo em Cristo pode ter acesso a esse Deus através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O sangue de Cristo é o mundo. A palavra do Senhor diz que esse Cordeiro Pascal, ele foi o Cordeiro que foi colocado por causa do mundo. Mas interessante, irmãos. Quando você olha na Páscoa, a palavra do Senhor diz que cada família tinha que separar um cordeiro ao 14º dia, com 14 dias, ele tinha que ter separado, ele não podia ter mancha, ele não podia ter nenhuma manchinha naquele cordeiro. E a palavra do Senhor diz que esse sacrifício da Páscoa era suficiente para uma família. Então, cada família tinha que matar um cordeiro. Cada família tinha que separar um cordeiro.
E quando a Bíblia fala que cada família tinha que separar um cordeiro era para uma família. Agora a palavra do Senhor mostra que Cristo é suficiente para o mundo inteiro. Não precisa de mais nada. Eu não preciso mais matar nenhum animal. Eu não preciso mais oferecer nenhum sacrifício humano. Eu não preciso mais, querido, subir e andar de joelhos e me chicotear. Eu não preciso mais, porque o sacrifício foi pago, o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e o Cordeiro de Deus foi perfeito, suficiente para todos, para o mundo inteiro, para mim e para você. Sabe o que isso significa quando ele fala para o mundo? Significa que não depende do teu pecado, não depende do tamanho do teu pecado, não depende do tamanho daquilo que você fez no passado, não depende daquilo que você possa vir pecar, não depende do tamanho da iniquidade dessa humanidade. O sacrifício é por todo mundo e perfeito, abrange a todos. Posso andar longe de Deus, o sacrifício dele é perfeito por mim. Posso andar fazendo coisas, atrocidades, viver uma vida longe de Deus. O sacrifício dele é perfeito por mim. Eu posso ter tido uma vida pregressa, uma vida longe, uma vida de zoação, uma vida de viver longe de Deus mesmo, sabe? Eu posso ter tido a pior vida, mas o sacrifício de Cristo é perfeito por mim. Ele não depende do tamanho do meu pecado. Depende do tamanho do seu sacrifício. E o seu sacrifício é perfeito. Seu sacrifício na cruz do Calvário me traz reconciliação com o Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor, que o Cordeiro Pascal me trouxe reconciliação com Deus. Você é reconciliado com Deus? Ou você vive em guerra com Deus? Você anda com Deus? Você vive para esse Deus? Ou você vive em guerra com esse Deus? Sabe o que é viver em guerra? É você ir contrário. Sabe o que é viver longe de Deus? É você ir contra. Sabe o que é viver em guerra com Deus? É você ir contra a vontade dEle. É você fazer o que não agrada a esse Deus. É você viver uma vida longe dEle. É você fazer tudo para machucá-lo. É como se nós crucificássemos a Cristo de novo e quiséssemos colocar toda a nossa iniquidade nele. Você anda com Deus? Você está em paz com Deus? A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e temos paz com esse Deus por causa do seu sacrifício, que foi perfeito, foi por todos, de uma vez por todas, e não preciso mais fazer nada. O que eu preciso, pastor? Eu só preciso entregar a minha vida a esse Deus. Eu só preciso viver para esse Deus. Eu só preciso ir na mão desse Deus, não na contramão. Eu preciso dar um 180 na minha vida e dizer, eu estou indo em colisão a esse Deus, mas eu preciso, na verdade, tomar o mesmo rumo desse Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós fazemos isso, nós aceitamos o seu sacrifício. Olha o que diz a palavra, eu queria pensar com você nessa noite ainda, que Deus em Cristo atribui os nossos pecados a Ele, a Cristo. Olha o que diz o texto. Não levando em conta o pecado dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus pega Cristo e substitui a cada um de nós por Ele, pelo seu Filho. Quando Deus envia o seu Filho ao mundo, Ele envia com essa missão. Qual é a missão? Cristo veio ao mundo, Cristo operou milagres, Cristo orou, Cristo impôs as mãos, expulsou o demônio, Cristo curou pessoas, Cristo fez maravilhas em muitas vidas. Mas a grande missão dele foi subir na cruz, no meu e no teu lugar. Era eu que merecia uma cruz. Era você que merecia a cruz. Aí a palavra do Senhor diz que Ele não leva em conta o pecado dos seres humanos. E lá no versículo 21 ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A missão de Cristo foi morrer no meu e no teu lugar. Substituição. Lembra do hino 92? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É um sacrifício não de aparência, é um sacrifício real, é um sacrifício não de palavras, mas é um sacrifício perfeito, é um sacrifício em que Ele sobe, em que Ele se coloca no meu e no teu lugar. A palavra do Senhor diz, em Gálatas capítulo 3, Deus nos resgatou da maldição, fazendo-se própria maldição em nosso lugar. Ele se substituiu a nós, Ele se colocou no meu e no teu lugar. Ele foi maldição no meu e no teu lugar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que o Cordeiro Pascal, ele vai no meu e no teu lugar para se oferecer para aquele que não merecia nada. Quem de nós aqui pode dizer que merecia alguma coisa? Quem de nós aqui pode dizer que merece alguma coisa de Deus? Nem o ar que respiramos merecemos, nem a roupa que temos merecemos. Na verdade, a gente tem até demais, a gente tem sobrando e a gente às vezes reclama. Quem aqui pode dizer que merecia alguma coisa de Deus? A palavra do Senhor me mostra que Deus, Ele vê em nós a nossa condição. Que condição estávamos nós longe de Deus, irmão? Condição de miséria. Sabe o que é miséria? É quando você vê a pessoa sem perspectiva nenhuma, sem nada para ir. A condição da humanidade sem Deus é essa. A condição da humanidade, ela não sabe, a condição da humanidade sem Deus, ela não sabe para onde vai, ela não tem esperança, ela não tem uma certeza, ela não sabe em quem confiar, ela não acredita, ela não crê. A humanidade sem Deus é miséria, ela não vive, ela sobrevive. Mas quando Cristo morre no meu e no teu lugar, Ele diz assim: Pai, está consumado. Tetelestai, está consumado. É no meu, é no teu lugar que Ele morre. É por mim, é por você. Ele olha para mim, vê a minha condição. Ele sabe que se Ele morrer por mim e por você, é para me salvar e para te salvar. A palavra do Senhor diz que esse Cordeiro Pascal, ele chega e se entrega no meu e no teu lugar. E uma grande pergunta: o que você tem feito para esse Deus? O que você tem feito para esse Cordeiro? O que você tem feito nesse domingo de Páscoa, quando você lembra desse sacrifício? O que você tem feito para esse Cordeiro que foi no teu lugar? O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante: pode ser que por alguém bom, alguém ouse morrer, mas para nós, que nós somos maus, para nós que andamos longe de Deus, Deus olhou para nós, viu nossa condição, e foi lá e morreu no nosso lugar. Nós somos, irmãos, aquele tomate da prateleira que ninguém quer levar para casa. Nós somos podres em nós mesmos. Se Cristo não entra na nossa vida, se Cristo não entrasse na nossa vida, ai de nós. A palavra do Senhor diz que Ele se entregou no meu lugar, no teu lugar. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que isso significa? Nós somos justificados diante de Deus. Deus olha para nós agora, não vê o meu e o teu pecado. Ele vê o sacrifício de Cristo. Ele olha para mim e olha para você, Ele já não olha mais, já não vê o meu, a minha transgressão, a tua transgressão. Ele olha e vê o sacrifício perfeito de Cristo. E agora Ele não nos traz mais a condenação. Em Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Em Cristo a dívida é paga. Em Cristo a dívida é anulada.
Em Cristo, irmãos, nós podemos morrer agora. Viveremos eternamente com Ele nos céus. Em Cristo. Porque Ele se entregou no meu e no teu lugar e perdoou os nossos pecados. Em Cristo nós temos salvação. Próximo ponto diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro oferecido pelo povo de Israel, quando da saída do Egito, foi o Cordeiro oferecido para salvar o povo da morte, para salvar o povo, os primogênitos daqueles que tinham o sangue do Cordeiro espargido nos umbrais das suas portas. Aqueles que tinham derramado o sangue do Cordeiro, como Deus tinha feito, a palavra do Senhor diz que o anjo da morte não levou os primogênitos daquela casa. Aquele que não tinha o sangue, Deus assim permite que os primogênitos morram, que houvesse morte. A palavra do Senhor diz nesse texto que o nosso Cordeiro Pascal é a salvação. O nosso Cordeiro Pascal trouxe para nós o dia da salvação. E o que isso significa? O dia da salvação não é um dia. O dia da salvação é o tempo em que Cristo te dá a oportunidade. A partir de Cristo, o dia da salvação está posto. É um dia até a sua volta. É um dia em que Ele dá a oportunidade. É um dia em que você tem a oportunidade de avaliar, de pensar e de ser aceitável a esse Deus. O dia da salvação também é colocado como tempo aceitável do Senhor. É um dia em que nós ouvimos a palavra de Deus e podemos tomar uma decisão com relação a esse Cordeiro Pascal. O dia da salvação é o dia de que Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia. A partir dali, da sua ressurreição até a sua volta, é o dia da salvação do Senhor. É o dia em que Deus está querendo salvar. Mas esse dia ele pode se prolongar. Esse dia ele pode chegar até a sua volta. Quem dera aqui estivéssemos falando, fosse o último culto. Chegasse agora, daqui a pouquinho. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, se você ficar, você conversa com quem ficou, porque eu não vou ficar. Amém? Você vai ficar? Isso. Mas quem dera que daqui a pouco todo mundo, toda a igreja, Deus leva e ali encerra o dia da salvação. Ali vai se encerrar o dia em que Deus dá uma oportunidade. Mas também pode ser que esse dia da salvação se encerre quando Cristo te chamar. Quando Cristo te chamar à presença dEle. E a palavra do Senhor diz, em Hebreus, que após a morte, segue-se o quê? O juízo de Deus. É por isso que esse tempo é o tempo da salvação. É o tempo da entrega. É o tempo aceitável do Senhor. E nesse período que chamamos dia da salvação, ou tempo aceitável do Senhor, é o período em que o Espírito Santo convence. É o período em que o Espírito Santo ministra. É o período em que a igreja está como arauto de Deus, anunciando a sua volta.
É o período em que Deus está anunciando que Cristo está voltando, que o Cordeiro Pascal está voltando, mas agora ele não volta mais como Salvador, ele vai voltar agora como juiz. Ele vai voltar aquele como que vai governar o mundo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar, e o dia da salvação ainda está aí. Mas pode ser que termine. Pode ser que para um de nós, nessa noite, eu não quero fazer isso com ninguém, não quero que aconteça. Mas pode ser que Cristo me chame à sua presença nessa noite. E a grande pergunta é, se Ele nos chamar, como é que está a nossa vida? Se Ele nos chamar, qual será a voz que nós estaremos ouvindo, ou melhor, qual será a frase que estaremos ouvindo? Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde bendito de meu Pai, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Qual é a frase que estaremos ouvindo desse Deus? Porque a palavra do Senhor diz que o dia da salvação é esse. O dia da salvação, da entrega a Jesus é esse. Nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Nós não podemos deixar para amanhã essa maior e melhor decisão da minha e da tua vida. Esse Cordeiro Pascal veio para me dar vida e vida em abundância, mas ele veio para me salvar da morte eterna. Ele veio para me dar vida eterna na sua presença. Aí eu posso perguntar para você, o Cordeiro Pascal veio, substituiu você na cruz do Calvário e está te dando oportunidades nessa noite. Está te dando a oportunidade de você escolher, porque uma coisa é certa, ele não é deselegante. Esse Cordeiro Pascal, ele não invade ninguém, ele não obriga ninguém, ele não é aquele que vai dizer para você assim, olha, se você não for, eu vou te esmagar, se você não for, eu vou te matar. Não, não é isso que Deus faz. O que Deus faz é, aqui estou, eis aqui o Cordeiro de Deus, eis aqui o Senhor que pode te dar vida eterna, eis aqui o Senhor que veio te salvar, eis aqui o Senhor que veio perdoar os seus pecados. Hoje é o dia da salvação. É nesse tempo, é nesse período que eu tenho que olhar e ver que Deus me dá essa grande oportunidade. E no dia que você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça, porque o Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Cristo está batendo as portas. E vai ser como se fosse naquele dia, como se fosse nos dias de Noé. Davam-se casamentos, se reuniam, comiam, bebiam, até que o dia que o Senhor fechou a porta. E começaram a gritar, Noé, abre-nos a porta. E Deus fecha a porta, ninguém abre. E Deus abre, ninguém fecha. O controle está nas suas mãos. Vai ser como naquele dia em que as 10 virgens estarão ali, e Deus vai olhar e vai 5 prudentes e 5 imprudentes, sem a presença do Espírito Santo na vida. E vão clamar e dizer assim, olha, nos dê mais azeite, nos dê a oportunidade de entrar para ficar com o noivo. E o Senhor Jesus vai falar assim, não, a porta se fechou. Mas o desejo dele não é esse. O desejo dele é que no ano aceitável, no dia aceitável do Senhor, você receba a presença dele na tua vida e viva uma vida para ele. E se entregue a ele, porque o Cordeiro Pascal veio salvar você. Ele me salvou. Ele salvou essa igreja. E um dia ele vai nos buscar para viver com ele eternamente. A Páscoa para nós significa salvação em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor. Vamos adorar. Que vocês escolherem aí. Eu sei que se eu pegar de surpresa também, né?
Mas enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, eu queria te perguntar. Talvez você não entendeu o que significa o que Cristo veio fazer por você. E talvez você esteja aqui nessa noite esperando um monte de coisa se resolver na tua vida. Dizendo assim, quando eu largar isso, quando eu fizer isso, quando eu deixar isso, quando aparecer essa oportunidade, eu te digo nessa noite que você não precisa fazer nada disso. A palavra do Senhor diz: vinde como estais. O não permanecer como estais pertence ao Espírito Santo, que trabalha na santificação do seu povo. Mas você precisa vir como você está. E talvez seja o passo, talvez seja o dia aceitável do Senhor. Talvez seja o dia da salvação hoje. Talvez você já ouviu várias vezes a palavra do Senhor. E talvez ainda não entregou sua vida nessa noite. Se você ainda não fez isso, eu queria te dizer assim, olha, no tempo aceitável, escute a voz do seu Deus. E no dia da salvação Ele vai te socorrer. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação do seu Deus. Que você, nessa noite, pense, avalie, entregue sua vida ao Senhor. Ministério de Louvor.
Aleluia. Deus abençoe. Nessa noite, se você quiser, pedir a igreja para estar orando. Pode fazer um fundo ali, por favor. Se você quiser se tornar mais que vencedor. Aleluia. E teu pastor é muito claro, eu sou feliz em falar isso. Viver para Cristo, entregar a vida a Cristo, de maneira nenhuma é ter uma vida de prosperidade financeira. Não é você vir dar que você vai receber em dobro. Não. Mas é você experimentar a presença desse Cordeiro todo dia, ao ponto de todo dia ser Páscoa, ao ponto de todo dia ser o dia de salvação para você, ao ponto de todo dia você experimentar perdão dos seus pecados, viver para Deus, entregar a sua vida a Deus, entendendo que Cristo é o seu Cordeiro Pascal, é aquele que se entregou no meu e no teu lugar, é ter uma mudança de vida. E esse Cordeiro Pascal que faz, não é o pastor, não é a igreja, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo. E talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão. Eu queria dizer para você, não pense duas vezes. Não deixe de entregar a sua vida a Jesus. Vai ser a maior e melhor decisão da tua vida. O dia da salvação pode ser hoje. Pode ser que Deus esteja te dando a oportunidade hoje, ou até a volta dele. Mas eu te digo, não demore, se apresse, corra para esses braços. E você, cara, você, minha irmã, você, meu irmão, que aqui se encontra, tu vai correr o risco, cara, de viver os melhores dias da tua vida na presença desse Deus. Você vai viver, porque você vai poder até passar dificuldade, sim, porque crente não é imune a dificuldades, crente não é imune a doença, vamos tirar isso. Mas crente tem algo com Deus, e quando Deus fala, e quando Deus ministra o coração, traz paz, traz certeza, e aí pode viver uma vida de alegria na presença desse Deus. Talvez você ainda não tomou essa decisão nessa noite. Eu vou orar. Se você quiser, você depois nos procura. Entrega a sua vida a Jesus. Dá esse passo. Pastor, eu ainda não larguei isso. Você dá o passo. Você vai na direção desse Deus. Fala, Senhor, eu quero experimentar o Senhor. Eu quero fazer como esse povo faz. Eu quero experimentar para ter uma experiência com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua vida. Amém, Jesus. Vai mudar a tua sorte. Vai mudar a história da tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você pode ser o canal de bênção. Você pode nessa noite ser canal de bênção para a tua família, se entregando a esse Deus. Eu vou estar orando. E se você quiser, você nos procura e faz esse voto com Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a instituição da Páscoa foi sombra daquilo que Jesus fez por nós. Nós te agradecemos porque o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, foi entregue na cruz do Calvário, morreu no lugar desta igreja e nos deu vida e vida em abundância, e trouxe para nós reconciliação, perdão, ó Deus, dos nossos pecados, e trouxe para nós a salvação. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor diz que em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo. E nós estamos aqui nessa noite proclamando
o dia da salvação do Senhor, o tempo aceitável do Senhor. É esse período que o Senhor, Deus, deixa o Espírito Santo ministrar em cada coração. Então, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor nessa noite fale com ele, que o Senhor nessa noite fale com ela, que o Senhor nessa noite ministre no mais profundo do coração. Ó Senhor, e nessa noite haja salvação nesta casa, que nessa noite haja mudança nesta família, que nesta noite, Senhor, haja um concerto diante do Senhor. Senhor Deus, só o Senhor pode. Só o Senhor pode ministrar. E Deus, aplica a Tua palavra nesses corações nessa noite. Que nós venhamos, Senhor, nessa noite. Que ele, que ela venha nessa noite se entregar ao Senhor. Porque o Senhor veio salvar. O Senhor é o Cordeiro de Deus que veio salvar, que veio nos tirar do pecado, que veio nos curar, que veio nos lavar, que veio nos remir, que veio nos dar vida, que veio nos dar esperança, que veio nos dar vida eterna. O Senhor é o Cordeiro de Deus perfeito. E nessa noite, Senhor, que cada um de nós nos entreguemos ao Senhor para a Tua honra e Tua glória. Faça isso, Senhor, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus temos vitória. Em Jesus nós temos perdão dos nossos pecados. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Você pode assentar. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Que Deus continue usando poderosamente. E que você saia daqui nessa noite pensando nesse Cordeiro de Deus, nesse Cordeiro da Páscoa. Quero agradecer a Deus por você que está nos assistindo. Agradecer a Deus por tudo que Deus ministrou nessa noite. E que você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada, para a honra e a glória do Senhor. Eu vou estar orando, encerrando e ministrando a bênção apostólica. E logo após estaremos fazendo alguns anúncios que eu gostaria de fazer para a igreja nessa noite. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto, em que nós entregamos o nosso melhor. E talvez o nosso melhor, ó Deus, esteja longe daquilo que o Senhor quer. Mas eu tenho certeza que o Senhor olhou para o nosso coração e viu em nós sinceridade, Senhor, quando apresentamos o nosso Isaac diante do Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, o Senhor abençoe a Tua casa, que a Tua igreja, ó Deus, tenha uma semana abençoada e que poderosamente, Senhor, seja uma semana marcada por comunhão com o Senhor, seja uma semana, ó Deus, de adoração ao Senhor. Aqueles que vão sair para trabalhar, Senhor, que o Senhor os guarde. Aqueles que vão sair em busca de um emprego, Senhor, que o Senhor abra as comportas dos céus. Aqueles, ó Deus, que vão, ó Pai, trabalhar, que vão evangelizar, que vão fazer algo para o Senhor, que o Senhor vá à frente, Pai. Aqueles que estão, ó Deus, em dificuldade, ó Deus, o Senhor abençoe. Aqueles que estão, ó Deus, com dificuldade na área, ó Deus, da saúde, que o Senhor seja o bálsamo, que o Senhor seja a cura, que Tu és a cura, Tu és poderoso para curar, que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor seja o bálsamo daquela família, ó Deus, do Luiz Fernando. Toma a Aline, Senhor, toma toda a família, Senhor, que o Senhor sustente nesse momento tão difícil, Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, a palavra doce nesse momento, nessa família. Toma essa igreja em Tuas mãos, toma essa semana em Tuas mãos e continua conosco. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos faz chegar em casa, ó Deus, e encontrar todos os nossos bens para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam
Amém. Vão em paz, Deus abençoe. Muito obrigado aí. Você aguarda um instantinho que nós estaremos fazendo